Monte Hua só pode ficar em 10º lugar. O primeiro lugar é tão bonito e tão interessante que até Hollywood se curvou, chocando todo o círculo da ficção científica mundial. Você achou que o Monte Hua era perigoso? Sua trilha de tábuas, com 1000 metros de comprimento, onde olhar para baixo parece levar direto ao inferno? Sinto muito, ele só pode ficar na base. Cada um dos próximos fará você duvidar se está ou não em um planeta alienígena. Desde o Monte Flaming, montanha flamejante em Torpan, onde o chão ferve e faz você suspeitar que o sol está amarrado logo acima da sua cabeça, até a ilha de Usung, névoa e gelo, onde as árvores estão cobertas de diamantes e até o ar brilha, e até mesmo campos de batalha esculpidos pelo vento, como a cidade fantasma de Yardang, Yadan Mogsheng, onde o vento uiva como um demônio chorando. Esses lugares não são apenas paisagens, são poemas supremos escritos pela Terra ao longo de 10.000 anos. Nesta edição, siga a Jornada Global do Crime, ou Viagem Mais Extrema, para ver as 10 maravilhas mais chocantes da China, cada uma desafiando os limites da imaginação. Aguardamos sua inscrição e curtida. 10º lugar, Monte Hua. Desde os tempos antigos, o Monte Hua tem apenas uma estrada, Huashan e Tiaolu. Isso não é apenas um ditado, mas a verdade sobre o pico mais perigoso da China, o Monte Hua. Localizado em Weinan, província de Shanxi, o venerável ocidental não é apenas uma montanha, mas uma existência chocante. De longe, os 5 picos do Monte Hua se erguem vigorosamente como uma flor de lótus desabrochando. De perto, são penhascos talhados como por facas e machados, subindo em verticalidade até as nuvens. Alguns dizem que o Monte Hua é a faca mais afiada da natureza, que abriu à força uma passagem perigosa até o céu, entre o Planalto de Lois e as montanhas Qinling. A fama da periculosidade do Monte Hua é a maior. O Pico Sul, com 2.154 metros de altitude, é o ponto mais alto. No cume, névoa e nuvem pairam como se você estivesse num reino imortal. Mas chegar lá exige um teste que acelera o coração. O mais famoso é a trilha de pranchas no céu, Tianton Zandao, uma passarela de madeira suspensa em um penhasco de 1000 metros com apenas 30 centímetros de largura. Abaixo, um abismo de 10.000 pés. Acima, nuvens e névoa. Presos a correntes de segurança, os turistas avançam com cautela ao longo da parede de pedra. Cada passo faz o coração palpitar. Alguns brincam que é uma paisagem que desafia os limites do medo humano. Na antiguidade, o Monte Hua era uma porta de entrada para Guangzhou, área disputada. O ditado "O Monte Hua tem apenas uma estrada" refere-se ao fato de haver praticamente um único caminho estreito e sinuoso para chegar ao topo. As encostas íngremes parecem escadas para o céu, intimidando quem as observa. Muitos literatos e poetas deixaram versos inspirados após a subida, como Kouzun, que refletiu que, acima do céu, não há mais montanhas. A singularidade do Monte Hua está na combinação de perigo e beleza. Na primavera, flores vermelhas e brancas se alternam. No verão, nuvens e névoa rolam, escondendo e revelando os picos. No outono, a folhagem tinge a montanha. No inverno, tudo veste prata, com gelo pendendo dos penhascos. Se outras maravilhas naturais são sobretudo milagres geológicos, a singularidade do Monte Hua é combinar a aspereza da natureza com a coragem humana. Ninguém o conquista com facilidade, mas quem percorre suas trilhas e atinge o pico sente que ter passado por um batismo de vida. 9º lugar, Grande Cânion de Maling, Malinghe da Cassia, em Guizhou. Se a Terra fosse uma tela gigante, o Grande Cânion de Maling, em Guizhou, seria a fratura mais dramática nela. Alguns o descrevem como a cicatriz mais bonita da Terra, cruel e ainda assim chocante. Localizado em Xingyi, tem mais de 70 quilômetros de comprimento. Não é um cânion comum, mas um corte aberto à força por chuvas torrenciais e pelo rio que o escava. Da borda, olhando para baixo, parece que a terra foi talhada a faca e machado, abrindo uma fenda de profundidade imensurável.
As paredes sobem retas às nuvens, enquanto o rio ao centro ruge como fera zangada, tentando rasgar o mundo. O mais especial em Maling é o seu conjunto de cachoeiras. Em um trecho do rio com menos de 10 quilômetros, distribuem-se mais de 100 cachoeiras que despencam de penhascos com centenas de metros. Não é à toa que o chamam de corredor de cachoeiras. Na estação chuvosa, são como 10.000 cavalos em disparada. Névoa branca suspensa no ar e um estrondo que faz tremer todo o cânion. O céu chove, os penhascos chovem e até o ar se enche de névoa d'água. Uma pessoa inteira se sente envolvida pelo fluxo da natureza. Há ainda outra paisagem maravilhosa, o conjunto de cavernas no cânion, onde estalactites pendem do teto e as galerias profundas parecem levar a outro mundo. A água corre sobre as rochas, entra em rios subterrâneos e jorra adiante, entrelaçando-se às quedas externas para formar uma sinfonia aquática. Adentrar o cânion de Maling provoca uma sensação sutil. É avassalador e, ao mesmo tempo, nos faz sentir pequenos. Diante dele, somos apenas um grão no oceano. Essa cicatriz revela o poder da natureza. Talvez esse seja o sentido real de chamá-la de a cicatriz mais bonita da Terra. 8º lugar. Shangchuanhuan, Baía da Areia Ecoante, Mongólia. Você já ouviu falar de um deserto que canta? Nas profundezas do deserto de Kubutsi, em Ordos, existe um lugar mágico chamado Shangchuanhuan. Quando você desliza pela encosta da areia dourada, os grãos sob seus pés emitem um som grave e trovoando, como trovão rolando no céu ou o barulho de uma guerra em um campo de batalha antigo. O som ora se distancia, ora se aproxima, ora alto, ora baixo, como se todo o mar de areia ganhasse vida. Essa areia cantante é um fenômeno natural raro. Cientistas descobriram que o som surge quando grãos de areia secos, finos e de tamanho uniforme se friccionam e entram em ressonância. Poucos desertos no mundo permitem que isso ocorra de forma contínua e experienciável. Shangchuanhuan é o exemplo clássico. O momento mais impressionante é quando você desliza rapidamente do topo de uma duna com dezenas de metros de altura. Ondas de areia dourada fluem com o seu corpo e o som ruge sob seus pés, seu coração quase se funde ao eco. Se um grupo desliza ao mesmo tempo, o som vira uma imensa sinfonia do deserto, grave a ponto de causar arrepios. Esse fenômeno é chamado de areia cantante, Minsa, e existe em número limitado de desertos no planeta. Os antigos não conseguiam explicar o fenômeno e legaram muitas lendas. Seria o grito de almas de guerreiros? Ou seria uma besta gigante enterrada no deserto murmurando? Acredite ou não, parado ali, o estrondo inspira reverência. Sob o sol, as dunas parecem ondas douradas sem fim. Ao pôr do sol, o crepúsculo tinge o deserto de vermelho, como um oceano em chamas. À noite, o céu estrelado se entrelaça às dunas e faz esquecer o tempo. 7º lugar. Monte Flamejante, Huayansan. Uma cadeia de montanhas vermelhas brilha sob o sol inclemente. Como se a terra tivesse sido incendiada, ondas de calor escaldante vêm em sua direção. Abaixo está a bacia de Turpan, onde as altas temperaturas duram por mais de 2 meses. A areia sobre os pés parece fogo. O arenito vermelho é a marca da montanha flamejante. Camadas sedimentares sobrepostas, tingidas de carmesim pela oxidação do ferro, como se o interior da rocha ardesse. O maciço está sulcado por fraturas, com picos íngremes. Cada colina, uma fornalha, um purgatório deixado por um antigo deus do fogo. Quando o vento sopra, a areia se fricciona, emitindo um zumbido grave, como se a montanha murmurasse. A singularidade da montanha flamejante não está só no vermelho intenso ou nas temperaturas extremas, mas na combinação de fatores. A bacia de Turpan é uma das áreas continentais mais baixas da China. Trechos do vale ficam 150 metros abaixo do nível do mar. No verão extremo, a temperatura da superfície pode chegar a 80 graus Celsius, com ondas de calor por mais de 70 dias. Aos pés da montanha, o corpo vermelho brilha, o calor ondula entre os vales, poeira e areia flutuam, cada fratura parece jorrar chamas, como uma fornalha vulcânica viva. Tal paisagem é raríssima. Além disso, o local carrega lendas ricas.
A passagem de Sun Wukong Tansen pela Montanha Flamejante em Jornada ao Oeste adiciona mistério a esse corpo vermelho. O cenário de chamas e os mitos se complementam, fazendo da Montanha Flamejante não apenas uma paisagem geológica, mas um pergaminho natural esculpido pelo fogo. Sexto lugar, Ilha Ulsong, Rime, Heilongjiang. Se a montanha flamejante e a chama ardente da terra, o Ulsong, geada de névoa, do nordeste chinês é um milagre prateado do inverno. A cada temporada fria, ilhas ao longo das margens do rio Songhua e ao redor das montanhas Changbai são cobertas por uma espessa camada de rime, como se tudo fosse transformado num reino de gelo de conto de fadas. O ar é frio e penetrante. O vapor d'água que evapora do rio condensa rapidamente a cerca de -20 graus Celsius, pendendo de galhos, juntas e postes, formando flores de gelo cristalinas. De longe, as árvores parecem cobertas por chales brancos, como esculturas naturais, cada uma obra-prima. As condições para a formação do Ulsung são extremamente rigorosas. Precisa de água do rio acima de zero, ar abaixo de -20 graus Celsius e condensação rápida, formando cristais uniformes e espessos nos galhos. A bacia do rio Heilongjiang tem inverno longo e frio. A calha larga e o fluxo estável fornecem o cenário ideal. A cada inverno, a espessura do rime pode ultrapassar 10 centímetros. Em alguns trechos, as árvores de gelo cobrem tudo, como esculturas naturais de neve. Seja na ilha Ulsong, no rio Songhua, em Jilin, seja nos cenários de gelo suspenso em Kuerbin, Heilongjiang, a paisagem prateada sob as lentes revela o pergaminho mais extremo do inverno. Visitantes caminham entre margens e montanhas. O ar é frio e revigorante, úmido de névoa, com um leve som do vento nas pontas dos galhos, como um palácio natural de gelo. Lugares no mundo capazes de formar Ulsung em área tão vasta, com formas complexas e específicas, são raros. À beira da ilha Ulsung, tudo veste prata. Cristais brilham nas pontas dos galhos, um vento suave passa e o gelo emite um leve dindom, como se o mundo silenciasse. As chamas intensas da montanha flamejante e o gelo da ilha Ulsung formam um contraste gritante, quente e frio, ativo e quieto, igualmente chocantes, revelando o poder infinito da natureza. Quinto lugar, Floresta de Pedra de Yunnan, Yunnan Shilin. No centro de Yunnan, uma floresta de pilares calcários que tocam o céu tira o fôlego. Os pilares variam em altura e forma. Alguns são pontudos como lâminas, outros lembram cogumelos, arredondados e pesados. Outros ainda se agrupam como viajantes. Com luz e sombra entre picos e névoa, é como um labirinto natural. Cada pilar é uma obra-prima esculpida pela natureza ao longo de milênios. As paredes de pedra, ao alcance da mão, deixam sentir, de perto, a força da terra. A área total da Floresta de Pedra é de cerca de 1.100 km², com uma zona central de proteção em torno de 350 km². Globalmente, um conjunto kárstico dessa escala, densidade e variação é raríssimo. Especialistas a chamam de Museu Natural da Geomorfologia Kárstica. Em 1987, foi listada como Patrimônio Natural Mundial, tornando-se uma das paisagens kársticas mais representativas da China. A formação da Floresta de Pedra se deve à dissolução prolongada de rochas carbonáticas. Milhões de anos atrás, calcárias soerguidos foram gradualmente dissolvidos por água de chuva e subterrânea, formando pilares densamente dispostos de alturas variadas. O vento e a chuva subsequentes os refinaram e elevaram. As texturas desgastadas e fissuras registram a evolução de 10.000 anos. É uma paisagem que combina pesquisa científica e estética natural. Quarto lugar, Tankengs, sumidouros gigantes kársticos. Se a Floresta de Pedra ergue picos rumo ao céu, os Tankengs abrem vales rumo às profundezas. Aqui o chão parece ter sido fendido por uma mão gigante. Incontáveis sumidouros de centenas de metros de profundidade, alguns com centenas de metros de diâmetro, se sucedem. As bocas são largas e o fundo vertical, poços naturais que comprimem o céu num abismo verde. Em contraste com o corte linear dos cânions, o Tankeng é um choque de queda vertical.
Oolong, Chongqing e Leyhe, Guangxi concentram alguns dos maiores grupos de tanquens do mundo, chamados de Olhos da Terra. Da Icarpa, olhar para baixo é como encarar uma fenda até o centro do planeta. Formados por milhões de anos de movimentos geológicos e dissolução de rochas por águas subterrâneas, quando camadas de sustentação colapsam, deixam esta imensa cicatriz. A luz do sol mal alcança o fundo, criando microclimas. Alguns abrigam até florestas tropicais. Úmidos e amenos, o ano todo, preservam comunidades primitivas de flora e fauna, verdadeiras ilhas ecológicas fora do tempo. Com rios e cavernas subterrâneos conectando diversos sumidouros, surgem cachoeiras estrondosas em saídas ocultas. O conjunto forma uma geomorfologia kárstica tridimensional única. Terceiro lugar, Lop Nur. No leste da bacia de Tarim, em Xinjiang, repousa uma terra desolada e misteriosa. Já foi um grande lago na borda do deserto de Taklamakan. Hoje, seco, virou uma imensidão de sal e gobi, o Mar da Morte. Não há oásis, nem solo fértil, a crosta branca reflete um sol ofuscante, como se o chão fosse coberto por espelhos quebrados. O ar é tão seco que mal se respira. Visto do espaço, Lop Nur tem forma de orelha gigante, a orelha da Terra. Parece um órgão inclinado do planeta, frio e implacável, registrando mudanças drásticas do tempo. É um dos leitos de lago seco mais misteriosos do mundo. Há mais de 2.000 anos, era a passagem obrigatória da Rota da Seda. A próspera Loloan, às margens do lago, desapareceu entre areia e vento, deixando mistérios. O desaparecimento do cientista Panjamu no século XX acrescentou lenda a essa terra. Cientificamente, Lop Nur é um campo de testes natural. Os sedimentos do antigo fundo registram a evolução climática e ambiental por milhões de anos. Muitos o comparam com Marte na Terra, desolado, misterioso e fascinante. Segundo lugar, cidade fantasma de Yardan. Espalhadas pela vastidão de Gobi, em Karamai, Xinjiang, e em Dunhan, em Gansu, erguem-se formações de terra e fortalezas de pedra. A cidade fantasma de Yardan, mundialmente famosa. Não são cidades humanas, mas esculturas talhadas pelo vento e o tempo. Este é o maior conjunto de geomorfologias Yardan do planeta. Incontáveis formas estranhas ocupam centenas de quilômetros quadrados de desolação, como formações militares ou couraçados de pedra. Yardan resulta de milhões de anos de erosão eólica e hídrica. Quando vendavais cruzam rochas e desfiladeiros, o uivo ecoa pelo vazio, como prantos e gritos de milhares de fantasmas. Estranho e oprimidor. Perto do passo Yulman, a oeste de Dunhan, há uma área Yardan célebre, imensa e de formas peculiares, verdadeira pintura da desolação terrestre. Ao redor, uns parecem castelos antigos, outros leões deitados, outros ainda espadas gigantes em formação, um exército de pedra esperando o comando do tempo. A raridade de Yardan não está na escasa, mas no senso artístico. Cada remanescente erodido é como escultura abstrata, combinando força e imaginação, fazendo duvidar se não se entrou por engano num campo de batalha de outro mundo. Por isso, muitas obras de cinema e TV de ficção científica foram filmadas ali. Seu temperamento desolado e fantasmagórico está entre os mais extraterrestres da Terra. Primeiro lugar, Floresta de Picos de Quartzito de Zhangjiajie. Nas montanhas Wuling, no noroeste de Hunan, ergue-se uma floresta de picos que parece de outro mundo. A única floresta de picos de quartzito em grande escala do planeta. Mais de 3.000 agulhas rochosas se elevam até as nuvens, densas e espetaculares, como uma floresta de pedra. É orgulho da China e maravilha única da Terra. Alguns picos têm 300 ou 400 metros. Quando a névoa e as nuvens pairam, a floresta ora surge, ora se esconde, como um reino imortal flutuando. Essa paisagem singular inspirou as montanhas flutuantes de Avatar, levando o mundo a conhecer o impacto de Zhangjiajie. A raridade de Zhangjiajie está em sua formação. Enquanto a geomorfologia kárstica comum é licalcário, aqui o arenito quartzítico é extremamente duro e resistente à erosão. Ainda assim, milhões de anos de vento, chuva e água corrente talharam pilares isolados no pacote de arenitos.
um processo quase irreplicável na Terra. Cientistas consideram um milagre geológico raro em escala global. Essa floresta de picos também nutre uma rica ecologia. O córrego Chicote Dourado serpenteia nos vales, macacos e peixes raros habitam a região. Diante da floresta que perfura o céu, as palavras empalidecem. A força primitiva e um onírico quase surreal, fazendo duvidar se ainda estamos na Terra. Se a natureza tem uma obra favorita, é de certo esta. Quais dessas 10 maravilhas da China você achou mais chocante? Deixe um comentário e conte. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar.